Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje esse vídeo veio como uma edição extraordinária. Na verdade ele não ia existir, eu tinha programado gravar um vídeo sobre os cuidados com o meu cabelo que a Manu Mas Você no Instagram me pediu pra fazer, deixando bem claro que não é esse o perfil do meu blog, não é esse o tipo de vídeos que eu faço, porque também não é a minha habilidade maior. Mas como ela pediu, eu acabei fazendo e vou soltar esse vídeo. E vou soltar ainda essa semana esse vídeo. Mas, na verdade, olha, já tava preparada pra dormir. Já tinha tirado toda a minha maquiagem, limpado o meu rosto. Mas eu me senti muito inquieta porque eu não podia deixar de falar pra vocês o que eu tenho pra falar hoje. É uma indicação de uma peça, mas também trazendo uma reflexão pra vocês. A peça que eu quero falar, indicar pra vocês, se chama Conselho de Classe e está em cartaz no Sesc Belenzinho. Bom, eu tinha escutado muito falar dessa peça, na verdade em vários programas de televisão, e cada um vinha com uma crítica diferente. Alguns falavam, é uma peça que fala sobre o quadro da educação, né, do sistema de educação nos dias atuais. Então tem muita gente que fala que realmente a peça aborda as dificuldades e os problemas e tudo mais. Já tem gente que fala, que legal que a peça ela fala muito geral. Enfim, cada um tem uma opinião e eu fiquei muito curiosa para saber, principalmente porque, para quem não sabe, eu sou professora, eu ensino inglês em uma escola aqui em São Paulo. E eu gosto muito, depois que eu comecei a trabalhar realmente como professora, eu comecei a refletir e conhecer na pele o quadro da educação no Brasil. Apesar de eu trabalhar em uma escola particular, que muitos acabam falando que não é a mesma coisa que uma escola do estado ou que uma escola da prefeitura, enfim, realmente não é. Nunca lecionei para saber, para ter certeza, mas pelo que a gente vê e as pessoas falando, pessoas que eu confio falando, não são iguais realmente. Mas eu queria ver essa peça com um olhar bem aberto. Eu não sabia o que esperar da peça, justamente porque como as opiniões eram bem variadas, eu não sabia se eu ia ouvir muitas críticas ou se ia ser mais uma peça caricata, zoando, falando mal e as pessoas saindo do lugar mais assustados, mais desanimados. Eu não sabia o que esperar, então eu fui com o coração bem aberto. E logo que a peça começou, eu já pude entrar no cenário mesmo. Bom, o teatro ele é arena, então eu fiquei na primeira fileira, bem pertinho, na mesma altura que os atores, estive bem pertinho e eu entrei muito nas cenas. Eu assisti realmente com o meu coração. Eu gosto muito de ser professora e como eu sou professora recente, eu tenho consciência que eu tô naquela paixão e naquela empolgação e eu quero mudar o mundo, eu vou mudar o sistema de educação, eu quero ser a melhor professora que eu posso ser e tudo isso acaba sendo muito romântico. E quando a peça foi começando, eu fiquei com medo de repente sair dali desanimada e pensando em mudar de profissão. Mas eu vou ler, antes de continuar esse assunto, eu quero ler pra vocês primeiro o material que eu recebi da Companhia dos Atores, todos recebem no fim da peça, muito lindo, a qualidade é ótima. Você vê os personagens, você tem um pouco de informação sobre a Companhia dos Atores, que fez 25 anos, tem algumas fotos de cenas e eu vou ler pra vocês. Espetáculo Conselho de Classe. Em cena, uma reunião de professores é desestabilizada pela chegada de um novo diretor. Esse encontro faz eclodir dilemas éticos e pessoais em meio a decisões que se confundem nas relações de poder da instituição escolar. Com abordagem realista do ambiente escolar, a peça propõe um diálogo entre cena e plateia a respeito da educação no Brasil, com algumas perguntas. Hoje, que tipo de profissional se dispõe a trabalhar em uma escola pública? Se o professor é mal remunerado e trabalha com condições precárias, que tipo de sociedade está sendo construída? Então, a peça é isso mesmo. Eu pensei que eu ia ver uma opinião só, um lado só.
E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a peça realmente leva à reflexão. É triste porque em algumas cenas eu eu estava assistindo a peça e analisando, por exemplo, imaginando a minha escola, a escola em que eu trabalho, se eu encontro aquilo, se eu ouço os professores da minha escola falarem o que os personagens falam. E eu levei tudo muito real, sabe? Pra mim aquilo tudo era muito real. E algumas coisas, lógico, eram engraçadas, os atores eram um pouquinho cômicos, mas algumas cenas não eram engraçadas, eram realmente para você refletir. Eram tragédias que tinham um tom meio cômico, mas que na verdade eram cenas muito tristes da educação, do sistema educacional do nosso país. E as pessoas riam e riam e riam de coisas que às vezes não era para rir, mas era para meditar, era para refletir, era para pensar, isso está acontecendo mesmo? Isso ainda acontece hoje? Um professor pensa assim, um aluno age desse jeito? E eu fiquei muito angustiada. Eu assistia a peça e por vezes eu tive vontade de chorar. Eu fico emocionada. Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe, ou deveria escolher, porque a gente gosta dessa profissão. Porque a gente sente amor por aquilo que a gente faz. Depois que a gente vai para o mercado de trabalho, que a gente descobre que de repente essa profissão não tem o salário que você gostaria, ou que os benefícios não são aqueles sonhados, ou que talvez com esse salário você não vai conseguir ter a vida que você sonhou, com seu iate, com sua casa na praia, com seus luxos, mas você escolheu porque você gostava, certo? Daí você vai no ambiente fazendo aquilo que te dá tanto prazer, aquilo pelo qual você lutou tanto para conseguir, e você deixa as outras coisas tirarem a sua paixão pelo que você faz. E você deixa um salário baixo, problemas no clima de trabalho e coisas assim externas alterarem aquilo que é interno seu, que é a sua paixão, que é a sua vocação, que é aquilo pelo qual você se anima, seu coração bate mais forte. Ao mesmo tempo, quando você vê que você faz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão, e você não é reconhecido, realmente dá um desânimo. E aí dá pra pensar, poxa vida, será que vale a pena continuar isso que eu tô fazendo? Será que vale a pena eu continuar me dando tanto e não receber nada em troca? E a peça, ela aborda bastante isso. Eu gostei porque o personagem, às vezes o mesmo personagem que reclamava que estava ganhando pouco e que queria ir para a Secretaria de Educação ganha melhor e não ter trabalho, assim, não ter trabalho não, desculpa, não ter tantos problemas com alunos, o mesmo personagem vinha e falava que gostava daquilo que fazia e que os problemas não deveriam interferir e que a gente deixa os problemas interferirem na nossa profissão. Não só professor, mas como qualquer outra profissão, nem sempre a gente é reconhecido do jeito que a gente gostaria. Mas a gente sabe que o quadro da educação e as escolas, principalmente escolas estaduais, a gente vê que estão num estado terrível. Como que um aluno vai querer ir para a escola cheio de grades? Inclusive a peça aborda esse tema. A escola parece uma prisão. Grades para entrada, grades para biblioteca, grades para salas, grades nas janelas. Escolas feias, sem ventilação, com não sei quantos alunos em uma sala só. E como que um aluno vai ter condições de pensar, ainda mais nesse calor que a gente está, numa sala fechada? Será que é justo com o aluno? Ao mesmo tempo, será que é justo com o professor que está fazendo ali a parte dele, às vezes ouvir absurdos, ser insultado ou então ser ignorado pelos seus alunos? Também não é justo. Eu recomendo fortemente que você vá assistir essa peça no Sesc Belenzinho. Se você está vendo no YouTube, eu peço que você dê uma olhadinha no blog, porque eu vou colocar todos os horários no blog e o endereço. É bem pertinho da linha vermelha, para quem mora aqui em São Paulo, a linha vermelha do metrô, na estação Belém, dá para ir andando.
Se você não tem carro como eu, você pode ir de metrô mesmo, escolhe um horário mais cedo. Eu escolhi o das 6h30, que aí eu não precisava me preocupar em ir embora correndo. Mas essa peça me incomodou demais, porque eu tenho medo que daqui a alguns anos esse amor todo que eu tenho, essa paixão toda que eu tenho por lecionar, vire cinzas e eu acabe me entregando e sendo como tantos outros professores que reclamam: eu não vou fazer mais nada porque ninguém me reconhece, meu salário é ruim e eu não consigo dar aula para esses alunos são os bichos. Tenho medo de um dia falar assim, ou então de um dia eu mudar de profissão, desistir disso que eu tanto gosto, porque não tive coragem de enfrentar e tentar mudar, ou então acabar me inflando e achando que os meus tantos anos de profissão me dão direito a não me esforçar mais, a não dar o meu melhor. Se você é professor, eu peço que você se lembre dos primeiros dias de aula, quando com certeza você se empolgava e às vezes dava aquele frio na barriga e você pensava que não ia conseguir. E hoje, quanto tempo você tem de carreira? E quantas pessoas você já conheceu? Tá bom, quantos insultos, quantos problemas você teve que lidar, mas quantos reconhecimentos que, mesmo que não orais, mas que você viu alunos que antes não conseguiam mal falar e conseguiram depois se dar bem na vida e crescer. E que tipo de aluno você tem formado? É lógico que a gente não consegue entrar na cabeça de uma criança e falar: você tem que estudar porque é importante. A gente faz o que a gente pode, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E isso no mundo, não importa onde a gente esteja, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte às vezes pode ser uma gotinha, mas essa gotinha diariamente vai fazendo a diferença na vida de alguém. E tenha certeza que sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém que está olhando para você, e mesmo que você não saiba, tem alguém que te admira, isso eu tenho certeza. Não aceite que as pessoas falem: você é professor, nossa, você é um herói, viu? Não aceite isso. Você é um profissional que estudou para isso, que é competente e que tem as condições necessárias para dar a sua aula e transformar as suas aulas em verdadeiros shows. Isso não quer dizer que você vai realmente trazer músicas e luzes, se bem que você pode, mas quer dizer que você vai dar aquilo pelo qual você estudou, pelo qual você batalhou. Os problemas, eles vão continuar existindo, porque não é vontade dos nossos governantes que as pessoas raciocinem, que as pessoas tenham um posicionamento crítico. E cada dia que passa nós estamos mais alienados, nós estamos aceitando o que a televisão nos passa. A gente não pensa mais, a gente não vê as intenções por trás de uma propaganda, por trás de uma novela, por trás de uma notícia num jornal e em revista, seja o que for. A gente já não raciocina mais. E então é assim que o governo quer. O governo realmente quer pessoas bitoladas, para que na hora que forem votar, elas achem que votar nulo ou votar branco é a solução. Ou votar naquele que, esse aí já vai ganhar mesmo, vou votar nele. Ou então, eu vou votar no fulano de tal, de zoeira. E aí esse fulano de tal, que todo mundo resolveu votar de zoeira, ganhou. E não fez nada. Não fez nada pelo que ele prometeu. Então, acima de tudo, independente de qualquer disciplina que você for dar para o seu aluno, que você exercite o pensamento crítico, vontade de tomar decisões e de fazer diferença. E não se venda por tão pouco. É importante ter um bom salário? É importante. É importante ser reconhecido, receber elogios? É muito importante. Mas mais importante é você deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que pelo menos o seu trabalho você fez. A parte dos outros, o que os outros tinham que fazer, cada um que lide com sua própria vida, porque as consequências, eu tenho certeza que cada um vai sofrer a sua consequência das suas atitudes. Agora você faça a sua parte. Assista essa peça. Quero muito saber sua opinião. Se você já assistiu, deixa pra mim nos comentários. Quero saber o que você achou.
Me ajude na divulgação também. Eu quero que bastante pessoas vejam essa peça. É super baratinho. Eu paguei meia, que eu sou estudante, paguei R$12,50, a inteira é R$25. Então vale super a pena. Se você mora perto ou se você tem como ir, vá. Porque peça boa e barata, assim, não dá pra ficar deixando de lado não. Não dê desculpa, ai, teatro é muito caro. Não é caro, é só saber procurar, tá bom? Então, desculpa se esse vídeo ficou um pouco pesado, se esse vídeo ficou diferente dos outros que eu já gravei, mas eu senti que eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês porque é algo que tava me incomodando e eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado e compartilhem o que vocês acharam comigo, tá bom? Um beijo muito grande e tchau!